Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a nossas lives da semana, começando a semana muito bem. Agradecer a todo mundo que está assistindo a live, às vezes é uma ou duas ou três pessoas, mas o que importa é a mensagem chegar para as pessoas. Eu não estou me importando mais com o número de seguidor, com o número de pessoas, eu fico feliz quando eu recebo um número grande de pessoas, mas isso não é o importante. O importante é poder ensinar e ajudar as pessoas fora do consultório. Porque dentro do consultório, quem é meu aluno nos programas, são pessoas que, bueno, que vão lá, tenham acesso ao conhecimento, um abraço ao Aaron aí, tenham acesso ao conhecimento, tenham acesso às técnicas e tudo mais, mas tem uma galera que não tem condições, ou não consegue, ou enfim, ou não me conhece direito, e acaba não entrando, não participando dos nossos processos aí. Então, para essa galera, a gente quer ajudar de alguma forma. E para isso, eu estou num processo bem interessante de estudo de duas coisas. Umas linhas mais filosóficas, mais psicológica antiga, e também estou estudando bastante neurociência. Então, eu estou unindo essas duas coisas para poder criar novos programas para vocês. Agora a gente teve o programa das tarefas, que eu acho muito importante, quem quiser fazer esse programa, que é como tu organizar a tua semana, tirar a sobrecarga, e eu tenho o programa da raiva, que é o Dominando a Fera, que é uma aula ali que eu explico ali 8, 10 técnicas para te lidar com a raiva e melhorar a tua vida. Técnicas cientificamente comprovadas, que eu uso no consultório, que já geraram vários resultados para os meus clientes. E, através disso, né, eu tô fazendo um trabalho que ontem eu tive um insight de fazer esse trabalho, porque eu tava pensando assim, o que eu vou falar pra galera essa semana, o que dá para ensinar. E eu fazia muito, eu leio muito, sempre li bastante, só que eu fazia era muita diferença entre o que eu lia e o que eu trazia para vocês. Aí eu pensei assim, cara, eu vou unir o útil ao agradável. Eu comecei a ler um livro ontem, viu, cara, esse livro aqui ele cai muito pra galera no Instagram, muito pra Ana Júlia, pra Thaís, pro Estevão, pra toda a galera, pra Maria, toda a galera que me segue, que me assiste, que tá aqui comigo, aos meus amigos também, que, cara, graças a Deus eu tenho amigos que compartilham meus posts, gostam dos posts, então não tem aquela necessidade de agradar ou aquela questão de crítica, tipo, por que tu tá na internet? Então, eu pensei nessa galera, pensei em vocês e pensei assim, cara, vamos pegar esses princípios desse livro e vamos ensinar para as pessoas na prática. Esses princípios, alguns eu já dominava na minha vida pessoal e profissional, e outros foram coisas novas que talvez até para amanhã e para quarta-feira vocês vejam. Vou contar para vocês como é que está sendo esse processo para mim. Mas então, que livro é esse? O Melhor Vendedor do Mundo? Aí vocês devem estar se perguntando, cara, mas eu não vendo, eu não trabalho com vendas e não vou trabalhar. Só que esse livro, ele parece que é para pessoas que vendem, só que não é só para pessoas que vendem. Serve para qualquer tipo de pessoa, porque é um livro muito mais de princípios de desenvolvimento pessoal. E eu penso que a gente precisa de princípios. Tá? Tudo baseia-se em princípios. A psicologia baseia em princípios. A medicina baseia em princípios. O direito, né, as leis, tudo são princípios. Né, que esses princípios bem aplicados, eles geram resultado. E esse livro é sobre princípios. Então, ele fala basicamente sobre uma história de um senhor, Rafid, que tinha perdido a esposa, e ele queria doar grande parte das coisas dele para as pessoas mais necessitadas. E ele ainda tinha uma herança, que era um baú, onde ele tinha 10 pergaminhos. E ele estava treinando uma pessoa para receber esses pergaminhos. Então, esses pergaminhos continham 10 ensinamentos importantes que fizeram com que o Rafid fosse milionário, vendesse muito e conseguisse ser um grande empresário, em que ele recebeu na mão do Petrus, que era o pai adotivo dele, que foi um cara que passou para ele nesse mesmo processo. Tá? Então, uma história muito mais sobre o Rafid, né? E aí, conta lá na primeira parte sobre o Rafid, aí a gente entra nos pergaminhos. Então, no pergaminho número 1, ou no capítulo 8, né, ele começa assim: hoje eu começo uma nova vida.
E aqui eu tô... a descrição da live aqui, ou do vídeo que vocês vão assistir no YouTube, a galera do YouTube, ele fala as armas da persistência e da disciplina. Porque esse capítulo 1 é sobre, principalmente, abraço ao Neco Álvaro, sobre mudar de vida. E como tu muda uma vida de uma pessoa? A gente muda assim, ó. Vamos lá, um exemplo bem básico. A pessoa mora numa cidade, tá? Mora em Santana do Livramento, aqui na minha cidade. E aí, o que acontece com ela? Gratidão, meu amigo, pelos likes. Manda aí para várias pessoas aí que tiverem. A pessoa muda de cidade, ela muda de vida. Porque, vamos lá, ela vai ter comportamentos diferentes, ela vai estar em lugares diferentes, ela vai fazer coisas diferentes. Então esse é um exemplo básico. E na nossa vida, como é que a gente muda uma vida? Quando a gente assume comportamentos diferentes, formas diferentes de ver a vida, formas diferentes de pensamento, que é o famoso mindset. Então toda vez que a gente tem e acessa uma nova vida, te muda nossos comportamentos, nossos pensamentos, a gente tem uma nova vida. E esse pergaminho número 1, ele fala sobre o princípio que faz as pessoas mudarem a vida, que é a persistência e a disciplina. Então, como é que a gente muda uma vida? A gente muda através da disciplina e da persistência. Então, eu me lembro que a minha paciente mais antiga que tem, agora em outubro fazem 6 anos que ela se atende comigo. Essa paciente, eu acompanhei ela solteira, morando na casa dos pais, recém começando um emprego e começando um mestrado. Aí eu vi ela indo morar sozinha, conseguindo seu processo de independência, eu vi ela avançando e ganhando sucesso no trabalho dela, eu vi ela fazendo mestrado, eu vi ela começando a namorar, eu vi ela casando e agora ela está tendo filho. E é uma das pacientes mais antigas que eu tive e uma das minhas pacientes que mais tem resultado. E o resultado dela, se a gente for olhar em termos emocionais, em termos de relacionamento e tudo mais, se dá por persistência. Porque ela foi vindo consulta a consulta, trabalhando vários aspectos. A gente começou lá no pai dela, a gente começou lá na família dela, lá nas crenças, lá nos primeiros afetos que ela teve. Foi trabalhando 1 a 1, foi trabalhando em relação de trabalho, relação pessoal. Foi indo de uma maneira tão profunda. Tinha épocas que era sessão semanal, tinha épocas que era sessão quinzenal, agora estamos em sessão mensal. E ela teve resultado. Por quê? Porque ela persistência. Então, a mudança psicológica se dá com a persistência. Uma pessoa que tem, por exemplo, um quadro de depressão grave, precisa tomar medicação e fazer terapia, o que vai dar o resultado para ela na depressão, que ela saia da depressão, vai ser a persistência. A persistência que ela vai ter de tomar medicação, de ir no psiquiatra, de ir no psicólogo, de aplicar o que ela aprendeu na terapia na vida dela, que entra muitos aspectos extraterapêuticos, que é o exercício do caderno das emoções, a atividade física, o tomar sol, o comer bem, tomar água, todos os processos extraterapêuticos que são as tarefas terapêuticas que a gente chama, né? Então isso, ao longo do tempo, ao longo do ano, vai fazer com que ela tenha resultado. Então olhem a importância dessa disciplina, dessa habilidade. Senão fica aquele processo que eu já vivenciei e vi várias vezes, a pessoa dizer, eu fui em 10 psicólogos e ninguém me resolveu o problema. Então a gente vê que não adianta muitas vezes tu ter os melhores códigos, os melhores processos, tu não coloca em prática. Então, esse pergaminho número 1, ele fala assim, hoje mudo minha pele velha que sofreu por muito tempo, as machucaduras do fracasso e os ferimentos da mediocridade. Então, pensa só, muitas vezes a gente passou pelos fracassos, passou pelos ferimentos, passou pela mediocridade, e é o momento que a gente precisa olhar, e aqui no pergaminho número 1 diz isso. Um abraço a Kátia, um abraço a Jo Albuquerque, um abraço a Denise Santos, um abraço a vocês. A gente vai falar sobre as armas da persistência, né? Então, às vezes a gente fracassa, às vezes a gente tem muitas feridas, muitas coisas que nos doem, muitos fracassos acumulados, e a gente precisa olhar para esses fracassos, essas coisas e dizer assim, cara, eu vou mudar, eu vou sair desse ciclo, eu vou sair dessa vida e eu vou ter uma nova vida. Muitas vezes, né, então aqui o item 2 que eu peguei é que muitas vezes a gente vai escolher caminhos.
A gente vai escolher profissões, a gente vai... que vão nos dar desapontamentos, vão nos dar tristezas, vão nos dar desafios. E a gente não pode dar para trás esses desafios. A gente não pode desistir desses desafios. Porque se a gente desiste, a gente dá margem para o fracasso. Então eu gosto de imaginar o fracasso como um balde de água. Uma vez eu fui num parque aquático que tinha um negócio que era assim, tu ia para baixo lá do negócio e tinha um balde de água, e aí tinha uma torneira lá todo o tempo. Aí quando chegava um momento lá que explodia, que chegava no máximo assim, o balde virava e vinha uma água, litros de água gelada, né? Então eu vejo o fracasso como isso, né? Cada vez que tu fracassa em alguma coisa, que tu não consegue o que tu quer, ou que tu erra, provavelmente tu vai colocando água naquele balde. Daí uma hora que esse balde transborda, que é quando dá as crises muito fortes. Então, às vezes tu tem um pequeno fracasso, tu não muda e a coisa anda. Mas aí quando vê, chega um momento que ela transborda. E quando ela transborda, ela te faz mal. Então, muitas vezes na vida a gente vai ter fracasso, a gente vai ter coisas difíceis, a gente vai ter momentos que a gente estava esperando uma coisa e foi outra. Hoje, por exemplo, de manhã, eu contei nos meus stories, eu fui treinar. Eu tinha uma série que era agachamento, depois agachamento com uma perna só com os dumbbell na mão e depois passadas, né? Tinha que fazer 20 metros de passadas, né? E aí eu fiz, eram 4 séries, chegou na 4ª série eu agachei super bem, super tranquilo. Quando eu fui fazer as passadas, cara, eu senti na minha virilha dor, né? Eu sentia que abriu minha virilha, que deu uma distendida ali. Cara, eu fiquei apavorado. Eu digo, cara, que recém comecei o treino, tô na minha última semana de intensidade, que agora é a última semana da minha planilha de intensidade e força. Meu Deus, o que vai acontecer? Eu pensei, não, vamos seguir, vamos ver o que dá para adaptar do meu treino. E no fim não adaptei nada, né? Daqui a pouco eu não agachei tanto no final do treino, que tinha uns agachamentos. Eu fiz os agachamentos, mas não agachei tanto. Mas eu não parei, entendeu? Não parei porque eu pensei assim, cara, isso aqui é uma dificuldade. O que eu vou fazer quando, se eu desisto agora, paro de treinar, o que eu vou fazer quando eu tiver algum problema? Eu estou lá numa meta, num projeto e alguma coisa acontece de errado. Então, é em cima disso. A gente precisa entender que a gente não pode se habituar com o fracasso. A gente precisa entender que o fracasso existe, que a gente vai fracassar, que as coisas não vão sair como a gente quer, mas a gente não pode aceitar o fracasso. Por quê? Porque quando a gente aceita o fracasso, a gente diz para nós mesmos que, bueno, isso aqui pode passar várias vezes. Se é num emprego que tu tá te fazendo mal, e tu foi demitido porque tu não fez o teu trabalho, é porque tu não estava com vontade de fazer esse trabalho. Porque se tu tivesse com vontade de fazer o trabalho, tu não seria demitido. Certo? Então, daí tu passa para um outro trabalho. Aí chega um momento que tu te desmotiva. Isso baixa o teu rendimento, tu é demitido, outro fracasso. E tu vai aceitando isso. Sendo que tu precisa melhorar, na verdade, é a tua motivação. E, na verdade, de repente, até a tua escolha de trabalho. De repente, tu tá num ramo que tu não gosta, que não é bom, tu tá 3, 4 empregos, trabalhando em 3, 4 lugares, mas o teu ramo é outro. Então, não aceitar o fracasso é o primeiro ponto para te desenvolver. Ah, Vinícius, mas tá tudo ruim na minha vida assim? Não aceita mais esse fracasso. Diz assim, cara, eu errei aqui, deu ruim, mas agora eu vou ter uma vida diferente. Eu vou agir para ser diferente, né? Então assim, ó, ele explica, assim como a natureza não me preparou meu corpo para tolerar a dor, também não determinou que a minha vida sofra fracassos. Então, cara, quando a gente sente uma dor, nosso organismo já não funciona bem, né? Se eu tenho, tô trabalhando, tô com uma dor de barriga, eu não vou funcionar bem, porque eu tô com dor de barriga. Então, a natureza não preparou nosso corpo para a dor. Olha a metáfora, a natureza não preparou a gente para sofrer. O mundo não preparou a gente para sofrer. A gente que sofre, a gente que escolhe, né, sofrer com as coisas. Algumas coisas podem nos dar um baque, nos dar um choque, certo? A gente tem uma notícia ruim, alguma coisa acontecer como a gente não queria, mas a escolha de sofrer é nossa. Então, e a escolha de sair do sofrimento também é nossa. Então, a gente precisa ter essa voz de comando e dizer, cara, eu não aceito o fracasso na minha vida. Eu não vou aceitar o fracasso. Eu vou
As coisas que não deram certo agora, mas amanhã eu quero que dê certo. Eu vou fazer de tudo para que dê certo. E aí aqui, ó. Agora eu rejeito ambos, né, o fracasso e a dor. Preparado para a sabedoria e os princípios que me guiarão nas sombras para a luz da riqueza, posição e felicidade. Então, a sabedoria, tá, pessoal? A sabedoria e princípios, que é o que eu falei para vocês, vão te levar à luz da riqueza. O que é a luz da riqueza? A luz da riqueza é a riqueza mesmo em si, a gente pode falar como dinheiro, mas a luz da riqueza sobre a vida, sobre os teus relacionamentos, sobre a tua saúde. Lembra que eu falei princípios? Tudo são princípios. Eu fiz uma frase hoje que vai rodar daqui a uns dias, que é: sejamos humildes, porque os orgulhosos não querem aprender nada, eles acham que eles sabem tudo. Mas por eles acharem que sabem tudo, eles fracassam, eles erram. Então eu me lembro de uma história do Lyoto Machida, que era um lutador do UFC que eu gostava muito. Aí ele foi para uma luta, ele tinha ganhado uma antes, tinha dado um chutão na cara do cara, tinha derrubado o cara. Ele foi para a luta, só que ele foi confiante demais, ele perdeu. Então isso é um orgulho. É quando eu acho que eu sei tudo, aí sim a vida te dá de ponta cabeça. Por isso que a gente tem que baixar a cabeça para aprender. Então a minha mãe dizia assim, na época do colégio, né, baixa a cabeça e estuda. Por que baixa a cabeça? Porque quando eu baixo a cabeça, eu saio da posição de orgulhoso e me abro a posição de humilde, de que eu não sei nada, certo? Eu tenho 6 anos de formado em psicologia, tenho 5 anos de faculdade e ainda estudei 2 anos antes de entrar na faculdade, e eu ainda estou aprendendo. Então, mudar a tua vida é baixar a cabeça, muitas vezes, para sabedoria. E essa sabedoria, esses princípios, eles vão te levar ao resultado que tu quer. Então, o que é um resultado hoje? Busca o princípio. Eu sou ruim no CrossFit. Me considero ruim. Eu já fui pior. Só que o que me fez melhorar do pior para o ruim? Foi os princípios. Foi entender como é que funcionava o CrossFit. Eu não entendia como é que funcionava. Eu só ia, treinava e achava que aquilo ali era o suprassumo e que eu era o atleta. Não. Precisei aprender os princípios. Então, aprender os princípios, aprender a sabedoria e aplicar. Ótimo. Então, aqui também nesse aspecto ele fala sobre os sonhos. Então, se eu quero mudar de vida, eu preciso ter sonhos, eu preciso ter metas, e essas metas eu gosto de falar de metas selvagens. Outro dia eu falei para a Tamara isso. A Tamara é personal e agora está se formando em nutrição, é professora lá da academia. Eu falei para ela, cara, a gente precisa ter sonhos, objetivos selvagens. Então, todo objetivo que ele é selvagem, ou seja, que ele é forte na tua cabeça, ele faz com que tu mude de vida. Hoje eu bati um recorde. Quer dizer, esse mês de abril eu bati um recorde. Recorde de consultas num plano de saúde que eu trabalho. E eu fiquei indignado comigo mesmo, no sentido positivo. Eu digo, cara, eu fiz tantas X consultas, cara. Não acredito nisso. Agora eu vou abrir o resultado do mês, eu vou fazer o resultado do mês agora, entre hoje e amanhã. Mas, cara, eu fiz um baita de um resultado. Tudo por quê? Porque eu tinha essa meta comigo. Por que no ano passado eu não consegui fazer? Vão existir os motivos, mas principalmente porque eu não estava com aquele objetivo de, cara, eu preciso fazer esse resultado. Tenho um objetivo com isso. Então a gente precisa ter sonhos e objetivos para mudar de vida. Senão tu vai seguir tendo sempre a mesma vida, anos e anos e anos. Vamos lá. E aí, essa mudança de vida, essa persistência, essa disciplina, ou esse objetivo que tu quer, ele vai demandar tempo. E por isso que é importante a persistência e a disciplina. Então ele fala aqui, ó, para criar a oliveira, rainha de todas as árvores, 100 anos são necessários. Em 9 semanas a cebola já está velha. Eu tenho vivido como uma cebola. Isso não me agrada. Agora eu desejo tornar-me maior das oliveiras em verdade e o maior dos vendedores. Sejamos como... Olha só. Ele fala aqui, cara, que em 9 semanas uma cebola está velha. E que demoram-se 100 anos para criar uma oliveira. Uma oliveira é uma árvore, tá?
Então, ele se coloca no primeiro pergaminho, ele se coloca na primeira lição como uma oliveira. Ou seja, eu não sou a cebola que em 9 semanas eu tenho que estar pronta, tenho que estar bem. Eu vou ser grande como uma oliveira, uma das maiores oliveiras. Mas uma oliveira demora 100 anos. Olhem que profundo isso. Porque para te ter um resultado em alguma coisa, tu não vai ter um resultado da noite para o dia. Impossível. Eu já fui em todas as escolas de coaching, todas as escolas de PNL, já estudei Tony Robbins, já estudei hipnose, já estudei tudo que podia do desenvolvimento pessoal. Eu nunca vi um resultado sair assim. Muito rápido. Se tu vê alguém que tem um resultado muito rápido em alguma coisa, duvide. Sempre tem alguma coisa por trás. Então, ponham-se como uma oliveira. Então pensa assim, cara, o que eu começar hoje, qual resultado vai me dar daqui a um ano? Um ano é importante, é principal para te abrir o mindset. Eu tenho planos para mim de 20, 30 anos para frente, eu tenho 28. Eu tenho plano para quando tiver 60. Então, galera, desapega do resultado fácil. Desapega. Porque o resultado fácil vai te fazer agir pouco e na primeira frustração, no primeiro fracasso, tu vai desistir. Então foca no resultado do longo prazo, porque aí tu começa a gostar de fazer, do processo. Muita gente me diz assim, ó, eu ouço pelo menos 2 vezes na semana isso lá na minha academia. Eu queria ter a disciplina que tu tem. E quando eu vou falar sobre isso, eu falo assim, ó, eu tenho amor pelo que eu faço. Esses dias eu falei para uma amiga minha, eu tenho amor pelo que eu faço. Eu tenho um amor por treinar. Eu faço isso desde os meus 12 anos. Desde os meus 4 anos. Primeira vez que eu tinha problema de bronquite muito séria, eu tinha crises, eu ficava roxo. Minha mãe conseguiu uma médica. E a médica disse, olha, vou te dar os remédios e umas botas seguras para nadar. 4 anos. Com 5 anos eu era fã de Power Ranger. Eu era o Power Ranger maníaco. Amava Power Ranger, olhava Power Ranger, vivia Power Ranger. Eu disse pra minha mãe, eu quero fazer Kung Fu. Fui lá fazer Kung Fu. Nunca parei de me exercitar. E eu amo treinar. Eu amo. Então, assim, ainda não ganhei nenhum título no CrossFit. Tive um pódio, de 4º lugar ainda. Mas eu não estou preocupado tanto com o pódio. Estou preocupado com levantar segunda-feira, depois de um final de semana bem complicado, e chegar lá e dar pau. Dar pau na máquina. Sentar, agachar, correr, subir na corda, fazer mais muscle up. Isso aqui é o que eu quero, é o que eu gosto. É sentar que nem ontem, cara, ler esse livro aqui, foi um prazer ler esse livro. Então, cara, a gente precisa aprender a gostar do processo. Eu vi isso em neurociência esses dias, né, que as pessoas que tinham mais resultado e tudo mais, elas gostavam mais do processo do que o resultado em si, porque o resultado é aquele momento, é quando eu subo no pódio. Subi no pódio lá, ganhei, que legal, pum, é aquele momento. Só que se tu vai focar naquele momento só, pra quê? Em outro dia aquilo não vai fazer sentido. Então, se levantar cedo, se correr 1 hora, se fazer o cardio que eu falo, é um negócio que te dá prazer, que tu gosta, que tu faz, aquilo vai te gerar um resultado maior e muito forte a longo prazo. Vamos lá, vamos para o outro princípio aqui, dentro desse pergaminho. Olha só. Começarei a minha jornada desembaraçado do peso dos conhecimentos desnecessários. Quantas coisas a gente tem de conhecimentos desnecessários. Quantas vezes tu roda, eu já cansei do TikTok, eu tava viciado no TikTok, no Instagram. Desculpa Instagram por falar TikTok. Mas eu tava viciado em Reels e coisa, mas cara, agora eu tô numa fase que eu não aguento mais, tá? Por quê? Conhecimento desnecessário. Às vezes, pessoal, às vezes as pessoas pensam, eu preciso ler 1 livro por semana. Não, tu precisa ler 10 páginas e aplicar essas 10 páginas. Porque muitas vezes a gente olha o vídeo do Vinícius, olha o vídeo do fulano de tal, olha do psicólogo, e são conhecimentos desnecessários, porque o conhecimento não colocado em prática é desnecessário. Entendem por que eu tô toda semana criando um curso diferente? Porque eu entendi isso, cara, eu li muito, eu já sei muita coisa,
né? Ainda preciso aprender mais, mas assim, eu tenho muita coisa dentro de mim que eu preciso colocar para fora e ensinar mais gente, ajudar mais gente, certo? Então, tira as coisas que estão desnecessárias e os obstáculos, né, dos trabalhos sem resultado. Então, muitas vezes a gente erra, não tem resultado. Por quê? Porque a gente segue fazendo a mesma coisa. Então, trabalho sem resultado é trabalho que tu não pensou, tu não aprendeu com aquilo e tu segue fazendo. A natureza que sempre me forneceu conhecimento. Então, a natureza nos fornece, a vida nos fornece conhecimento, a gente precisa abraçar. Olha só uma coisa que aconteceu, vou compartilhar com vocês. Ontem eu fui gravar os vídeos da semana dos Reels. Eu gravei muito rápido, 7 vídeos. E aí, depois que eu gravo, eu olho o vídeo e eu legendo ele. E cara, eu peguei e fiquei abismado com o tempo e com a qualidade. Não por ser meu vídeo, mas assim, por conseguir fazer um vídeo de qualidade, né? E por que isso, galera? Não por dizer, meu vídeo é bom ou não. É pra dizer pra vocês, cara, que eu demorava muito pra fazer vídeo. Eu precisava de uma equipe na sexta-feira. Os caras iam lá na minha clínica pra gente fazer vídeo. E pra mim era difícil fazer vídeo, demorava, fazia. E pra mim sempre foi. Era uma coisa difícil. Hoje é fácil. Mas por que é fácil? Porque eu faço vídeo praticamente todo dia. Todo o dia. Já fazem quase 5 anos. Então, E o que isso tem a ver com a experiência de trabalho sem resultados? Hoje eu consigo fazer esses vídeos estão dando um bom resultado para mim, no que eu penso que é resultado, porque eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo com os vídeos que eu não deu certo, tô aprendendo com os vídeos que ficaram ruins, com o vídeo que as pessoas não entenderam nada do que eu falei. Aprendizado de trabalhos que não deram certo. Vamos lá. E aí, a gente vem falar um pouquinho sobre horas de voo. Ele fala aqui, em verdade, a experiência ensina a fundo, porém, seu curso de instrução devora anos dos homens e dessa maneira, o valor das lições diminui com o tempo, necessário para adquirir sabedoria especial. Então, galera, não é ação, ação, ação. E não é sabedoria, sabedoria, sabedoria. É ação e sabedoria junto. Eu aprendo algo, aplico. Vejo o que deu certo e o que deu errado, eu aprendo com aquilo e eu aplico de novo, e assim sucessivamente nessa roda. Ele usa até uma expressão aqui, a demais experiência comparável com a moda. Uma ação que resulta em êxito hoje poderá ser inaproveitável e impraticável amanhã. Então é uma lição sobre, cara, para de fazer sempre as mesmas coisas. A sociedade diz assim, o fracasso é a incapacidade do homem em atingir os objetivos de vida. E aqui ele dá-lhe uma paulada na nossa cara, ele dá um boom, jab. Bons hábitos são a chave do sucesso. Maus hábitos são a porta aberta para o fracasso. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Então, bons hábitos são a chave do sucesso. Maus hábitos são a porta aberta para o fracasso. Tá? Então, assim, a primeira lei que obedecerei é: formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. Cara, é bem simples. É bem simples. Se tu não dorme bem, tu não produz. Se tu não produz, tu não tem resultado. Então, pessoas que dormem demais ou dormem de menos têm um hábito ruim. Esse hábito ruim gera fracasso. Tá? Procrastinar. Procrastinar é um hábito ruim. Se tu procrastina, tu fracassa. Fumar é um hábito ruim, né? Então, a longo prazo, ele vai te levar a ter doenças. Assim como a bebida. Outro dia eu estava vendo um periódico sobre bebida, o quanto faz mal, a questão do humor, que é a questão, até as pessoas se sentem depressivas na segunda, muitas vezes porque passam o final de semana se enchendo de cachaça. E isso no cérebro dá um efeito negativo, um efeito rebote, que a pessoa passa na segunda-feira se sentindo deprimida. Ponto. Tá? Então, formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. Vou contar para vocês. Se tornar escravo de um hábito positivo, ele te dá um tique assim,
eu me lembro de pacientes me contarem isso, ele te dá o tique que tu termina o dia e tu não consegue terminar o dia sem fazer aquele hábito. Então, pá, isso aí já escutei de muita gente. Cara, eu não consigo dormir sem meditar, não consigo dormir se eu não for na academia. Se eu não faço academia, eu sinto que parece que faltou alguma coisa. Se eu não leio, eu sinto que meu dia faltou e XYZ. Isso é se tornar escravo de hábitos. E esses hábitos eles vão te gerar resultados positivos. Então agora eu voltei a meditar, estou meditando 2 sessões por dia. Hoje vai ser uma. Mas geralmente eu estou meditando 2 sessões de 12 a 15 minutos por dia. Cara, é muito legal. Eu não estou conseguindo ficar sem meditar. Não estou conseguindo. Eu tenho que meditar, porque isso me faz muito bem. Assim como vocês veem nos meus stories lá, a minha jornada que eu estou há 20, agora já estamos no dia 15. Hoje são 15 dias seguidos que eu estou agradecendo e fazendo uma lista de 10 coisas que eu tenho que agradecer. Isso muda meu emocional. Então eu sou escravo desse hábito. Ontem eu fiz 2 vezes isso. Fiz de manhã e fiz de noite. E tá sendo maravilhoso para mim, para minha vida. Muitas coisas estão acontecendo e muitas coisas estão se mexendo graças a isso. Né? Muito do meu psicológico tá melhorando e tá bem e tá cada vez mais forte por causa disso, sabe? Então, se torne escravo dos seus hábitos. Se o teu hábito é fazer academia, se torne escravo disso. Coloca a meta e vai. Se é ler, se é estudar, se é planejar, se é trabalhar num projeto, se torne totalmente escravo dos seus hábitos. Aí ele explica que quando criança fui escravo dos meus impulsos. Sim, criança é impulsiva. Agora sou escravo dos meus hábitos, como todos os adultos. Então, criança é escrava do impulso. Criança bebê, criança de 8, 10 anos, né? Tu tirou uma coisa dele, ele vai chorar, ele vai brigar contigo. Né? Mas os adultos são escravos dos seus hábitos, então o adulto não age por impulso. O adulto, ele age porque ele sabe que aquilo ali vai fazer um bem para ele. Ele não procrastina, porque ele sabe que se ele pegar e sentar e ler o livro, se ele sentar e fizer o projeto dele, se ele sentar e for na academia, isso vai dar um objetivo. Então isso que vai definir, diferenciar os adultos das crianças. E tem muito adulto com idade de adulto que está agindo como criança aí nesse mundão. E eu quero ajudar essa galera a amadurecer cada vez mais. Se eu puder ajudar, vou ajudar. Meus maus hábitos devem ser destruídos e novos sucos devem ser preparados para a boa semente. Cara, hábitos, galera, eles são sementes. É um livro que eu li ontem, que hoje já está me gerando uma live, que já está me gerando um insight, que já me gerou insights nas consultas, que me gera mais dinheiro, que me gera mais audiência, que me geram mais cortes e assim sucessivamente. Fazer lives me gera vídeo no YouTube, me gera cortes para as plataformas e assim sucessivamente. Toda vez que eu executo um hábito, eu crio uma semente. Né? Então, hoje, né, eu queria falar com vocês, né, sobre isso, sobre a importância da disciplina na nossa vida, a importância de entender que a disciplina é uma semente e que a gente precisa colocar sim ou sim na nossa vida. Não tem de não ou sim. Sim ou sim. Se tu quer ter um resultado diferente, se tu quer ter uma vida diferente, tu precisa ter hábitos e fazer esses hábitos todos os dias. Dica minha, quais são os 3 melhores hábitos que tu pode fazer no teu dia que vão melhorar a tua vida, vão mudar a tua vida? Fazer atividade física, escrever teus objetivos todos os dias, tudo que tu quer, para fixar na tua mente, melhorar, facilitar o processo de ação e meditar. Para mim são os 3 melhores hábitos que tem, os 3 eu faço todos os dias. Depois que eu comecei a fazer, minha vida começou a mudar. Mudar de resultados, mudar frequência, mudar estado anímico, mudar muita coisa. Certo? E é isso que eu quero passar, eu quero ensinar vocês ao máximo a isso. Amanhã de novo, eu vou fazer uma live sobre o princípio 2, que vai falar muito sobre fazer as coisas com gosto e o resultado disso. Nada mais que fazer que agradecer vocês, o pessoal do YouTube. Comenta aqui embaixo o vídeo, curte, compartilha os vídeos com os amigos de vocês. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e até amanhã.